Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Questão 6. Considere as funções f e g definidas por f de x igual 1 menos x ao quadrado sobre x e a função g de x igual raiz quadrada de x. Determine o valor de f de menos 2 sobre g de 4. Ou seja, aí uma questão de valor numérico. O que é valor numérico? Quando tu substitui o x por um valor dado e encontra o respectivo y. Esse valor encontrado é o valor numérico. Então eu preciso aí calcular o valor de f de menos 2 dividido por g de 4. Eu te aconselho a fazer separado, né? Então assim, ó, f de menos 2. O que é f de menos 2? Significa que no lugar do x, aqui ó, da f, tu vai colocar menos 2. Então essa é a ideia. Então eu tenho 1, muito feio aqui, 1 menos x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Olha só, cuidado com essa notação, né? É 1 menos x ao quadrado. Então 1 menos, como o x é menos 2, então 1 menos menos 2 ao quadrado. E aqui sobre x sobre menos 2. E aí tu vai encontrar f de menos 2 igual. Primeiro resolve a potência. Então tens 1 menos menos 2 ao quadrado, ó, base negativa expoente par, isso vai dar mais. Vai dar positivo 4. Então em cima 1 menos 4 e embaixo menos 2. Aí tu vais ter ainda f de menos 2 igual 1 menos 4 menos 3, menos 3 sobre menos 2, e resultado disso, menos divide com menos mais, 3 meios. Ok? Então, em cima aqui, tu já pode colocar 3 meios, ou 1,5, não sei o que tu prefere. E g de 4. G de 4 é o que? É no lugar desse x aqui, ó, bem simples, vai colocar 4. Então tu tem f g de x, g de 4, igual a raiz quadrada de 4, que é 2. Foi bem simples. G de 4 igual a 2, portanto aqui embaixo 2. Divisão de frações, mantém a primeira, multiplica pela segunda invertida. E aí eu tenho 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. E, portanto, 3 quartos. Ok? Tranquilinho. Na próxima lâmina eu tenho aquela análise clássica, né, de domínio da função, imagem da função a partir do gráfico, intervalos de crescimento e decrescimento e outro valor numérico. Então é dado o gráfico. E a letra A pede qual é o domínio e a imagem da função. Lembra, domínio tem tudo a ver com o x, aqueles valores de x que são válidos. Ou ainda, pelo gráfico, aqueles x que participam da função. Enquanto que a imagem se refere aos valores de y que participam da função. Então, se eu falar sobre os x, olha só, a função está acontecendo aqui a partir do menos 3, olha só, aqui participa embaixo, depois a partir do 2 aqui começa a participar lá para cima. Então qual é o domínio dessa função? O domínio é todo esse intervalo aqui, ó, desde o menos 3 fechado, porque essa bolinha aqui está fechada, ó, desde o menos 3 fechado até o 6 fechado, porque 6 fechado, porque essa bolinha está fechada. Então o domínio é toda a extensão do x que participa da função, e graficamente fica fácil de enxergar. Então, domínio da função, vou botar assim, ó, domínio da função é igual ao intervalo que vai desde o menos 3 fechado até o 6 também fechado. Tá? Também pode escrever isso assim, ó, domínio, aqui embaixo, ó, domínio da função igual x pertencentes aos reais, desde que
x seja maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 6, tá? É a mesma coisa que está ali em cima. Agora vamos para a imagem. Se o domínio eu analisei o eixo x, na imagem eu vou analisar o eixo y, onde a função acontece. E dá para perceber que esse aqui, ó, desde menos 3 até mais 3, esse aqui é o intervalo em termos de y para a ocorrência da função. Então, os valores de y que foram utilizados, ó, na função são... Deixa eu olhar aqui, espera um pouquinho. Os valores de y... Não. Os valores de y utilizados, eu tenho esse intervalo aqui, olha só, que vai do menos 3 até 1. Aqui eu tenho y usados. E depois eu tenho uma espécie de falha aqui, ó. Deixa eu botar uma outra cor aqui, ó. Aqui existe uma falha porque não tem função aqui, ó. Aqui a função não acontece, ó. Então não tem y participantes. E aí depois volta a ter função no y igual a 3. E aí o 3 também faz parte da imagem. Então cuidado, eu olhei assim por cima, quase que eu toquei direto de menos 3 até 3, tá? Então te liga. A imagem dessa função, olha só, a imagem dessa função, ela vai ser formada pelo intervalo que vai fechado de menos 3 até 1, que é essa fatia toda aqui, ó, de menos 3 até 1. E também tem mais ainda o aquele 3 lá em cima. E como que eu represento isso? Aí eu faço união e coloco esse 3 como um conjunto. Aí então eu tenho a imagem da função. Ok? São os y's que foram utilizados. Foram utilizados então no intervalo do menos 3 até 1. E depois aquele 3 sozinho lá em cima, ó, serve de imagem para toda essa linha aí de valores de x. Ok? Em que intervalos a função é crescente? Bom, aqui eu não tenho função crescente, né? A função nunca está crescendo. Por quê? Porque nesse pedaço aqui, olha só, a função está descendo. Então isso aqui é uma função decrescente, ou é um pedaço, pelo menos um intervalo de função decrescente. E aqui a função ela está paralela a x, a linha, né? Então ela não está nem crescendo nem decrescendo, a gente fala que ela é constante. Então a função aqui ela não está crescendo em nenhum intervalo. Portanto, em que intervalo a função é crescente? Em nenhum intervalo. Então a função f não apresenta intervalo de crescimento. Tá? Ela não está crescendo em nenhum intervalo. A função não cresce em nenhuma parte. Em que intervalo a função é decrescente? Bom, aqui em cima, né, a gente já viu que ela era o quê? Constante. Então não estava decrescendo e nem crescendo. Mas nesse outro intervalo aqui, ó, a função está mergulhando, ela está decrescendo. E quais são os x responsáveis por isso? Bom, aí lembra, ó, vai desde o menos 3 até onde? Até o 2. Então, esse pedaço do menos 3 até o 2 significa ou representa o intervalo de decrescimento da função. Então, é isso que eu vou escrever. Em que intervalo a função é decrescente? Ela é decrescente no intervalo desde fechado no menos 3 até o 2 fechado. Tá? Em todo esse pedacinho aí de x, a função cresceu. Aliás, decresceu. E agora tem que fazer aí um valor numérico a partir do gráfico. Né? Qual é o valor de f de 5 sobre f de menos 3 menos f de menos 2. Então eu vou fazer aqui do lado, ó, e vou ir catando
no gráfico os valores. Ó, f de 5, que significa isso? Quando o x é 5. Quando o x é 5, onde é que eu tenho? Bom, o 5 está aqui, ó, 2, 3, aqui é 2, 3, 4, 5, o 5 está aqui. Então o 5, se eu olhar, ó, vai lá para cima, vai possuir como y o quê? O 3. Então tanto o 3, quanto o 4, quanto o 5, quanto o 6 possuem a mesma imagem y igual a 3. Tá? Então aqui, ó, f de 5, x é 5, sobe, vai ter y3. Então em cima é 3. F de menos 3. Bom, daí o menos 3 está aqui, ó. E aí quem é o y correspondente? Sobe, o y correspondente está aqui, ó. 1. Então aqui é 1. Menos f de 2. O 2 está aqui, ó. Quem é o seu correspondente y? Bom, se eu subir, ó, ele pode subir. Se eu subir, eu teria o 3. Mas olha só, bolinha vazada, bolinha aberta. Então significa que esse 2 não está relacionando lá em cima. É esse o significado dessa bolinha aberta. O 2 não está relacionando com y igual a 3. O 2 está vindo para a bolinha fechada aqui embaixo. Ó. E o seu y vale quanto? Menos 3. Tá? Então f de 2 é menos 3. E aí eu tenho então 3 sobre, menos com menos dá mais, 1 mais 3. E isso resulta 3 quartos. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado pela visita e até a próxima.